seja bem-vindo a mais um encontro desse momento nosso aí de falar sobre segurança da informação, comentando esse material divulgado, né, produzido, né, e gentilmente cedido aí pela CertBR. Está aproveitando para poder fazer alguns comentários a esse material, que é um material excelente que nos auxilia aí na educação para a nossa vida digital. Então, nos prepara para a vida digital e é importante sempre agradecer e enaltecer o trabalho que o pessoal da CertBR fez ao construir essas cartilhas que a gente está comentando aqui nesses nossos encontros, né? No encontro de hoje eu quero falar com vocês sobre backup, a importância de ter backup, inclusive na vida pessoal. E claro, nós vamos explorar um pouco esse backup nas nossas empresas também, começar a entender especialmente porque quando falamos em segurança da informação, um dos pilares da segurança da informação é a disponibilidade, o outro é a integridade e nós temos a confidencialidade. Nós que já trabalhamos, né, em outros encontros, a perspectiva da segurança do seu computador, da sua senha, a importância de trabalhar com 2 fatores, a segurança na rede, o comportamento seguro. Hoje nós vamos falar sobre resiliência, que é a capacidade que nós teremos, né, de recuperar os nossos dados caso seja necessária essa recuperação. Meu nome é João Gonçalves, sou advogado por Minas e há algum tempo venho conversando com vocês aí, estudando, empreendendo esforços para aprender e poder divulgar, difundir conhecimentos sobre segurança da informação, em especial privacidade de dados, ainda mais detalhadamente na área da saúde, mercado que eu atuo, ok? Vamos lá. Nossa agenda para esse encontro, nós vamos falar primeiro sobre a importância dos dados, porque como backup é guarda, né? Backup é cópia, nós precisamos entender o que eu vou guardar, né? Qual a importância dos dados e qual a medida dessa importância, determinando ali a regra do meu backup, da minha cópia de segurança. A gente vai falar também sobre as funções do backup, né? Para que o backup serve, como esses arquivos podem ser perdidos, algumas questões que precisam ser consideradas ao definir o backup, periodicidade, forma, local de guarda. Nós vamos falar sobre um ataque chamado ransomware, que normalmente corrompe, né? É uma das suas características, corromper os dados, justificando ali cada vez mais ter backup, ter cópia de segurança. Nós vamos falar sobre alguns outros cuidados importantes, como senha, proteção de equipamento, comportamento seguro. No final, um pouco sobre esse trabalho da CertBR, que a gente está aqui comentando, e os créditos aí para esse material, né? Vamos lá. Quando a gente pensa em dados, né, dados pessoais, dados financeiros, dados corporativos, quando nós pensamos em dados num ambiente digital, é possível dar valor para esses dados. Existem informações que têm menos valor que outras. Tem informações que perdem valor com o tempo. Exemplo, um trabalho para a escola. Eu estou digitando esse trabalho e eu tenho que entregar isso na faculdade, na minha escola, na semana que vem. Até semana que vem, esse é um dado importante, ele tem um valor para mim. Precisa ter um cuidado de guarda, um cuidado ali que assegure esse dado. Agora, a partir da outra semana, ele já não tem tanto valor assim, né? Já não é uma informação que mereça a minha atenção quanto a um cenário de cuidado. Existem dados financeiros, dados como fotografias, vídeos, dados de contratos. Então, cada dado tem um cenário de valor e esse valor varia conforme o tempo. Então, é difícil mensurar o valor do dado, né? É difícil dizer o que eu quero e o que eu não quero. Esse é um ponto importante. Agora, o que também é difícil de mensurar? O volume de dados que a gente tem. Todos os dias, atuando com o nosso computador, com o nosso equipamento, nós acumulamos dados, né? Acumulamos dados e alguns desses dados ficam esquecidos até que um dia eu preciso dele. Eu lembro, eu tenho ali um arquivo, eu criei uma planilha, eu já desenvolvi esse trabalho, ou eu tenho uma foto, preciso, né? Muito comum para os pais aí de crianças, às vezes precisa de uma fotografia antiga, né? De quando o casal se casou, de quando nós iniciamos ali a educação daquela criança, dela como bebê, e onde está aquela foto? Então a gente vai precisar resgatar aquela foto, né? Então a gente só percebe o valor de um dado, às vezes,
quando precisa dele. Na maioria das vezes a gente esquece que ele existe, né? Então, pensar em valor de dado é sempre importante para determinar a guarda, né? E dados têm, como eu disse, valores emocionais, financeiros, acadêmicos, eles levam um tempo para serem produzidos e às vezes eles são impossíveis de ser refeitos, né? Especialmente arquivos digitais. Se eu só tenho aquele repositório e perdi, aconteceu comigo em uma determinada feita que eu perdi um HD e eu não tinha cópia daquele HD, né? Eu perdi porque ele caiu no chão e a mídia corrompeu e eu não tinha cópia. Então aqueles dados ali eles perderam e eu não consigo mais refazê-los. A gente vai ter que aceitar a perda e administrar aí aquele cenário, né? E para algumas empresas, falando um pouco de empresas, esse cenário de perda de informação pode levar à falência, né? Às vezes eu tenho todo o meu repositório, toda a minha gestão, toda a minha tecnologia e perdi, eu posso ali ter um prejuízo muito grande, né? Bem, a gente precisa proteger esses dados então. E como fazer? Impedindo as ameaças ou limitando, né? Criando barreiras para as ameaças. Nós já discutimos isso em outros encontros, quando falamos sobre firewall, antivírus, senha, comportamento seguro. Mas também é importante pensar que se essas barreiras falharem, o meu recurso será a cópia de segurança. Então, por que se faz backup? Ela é a nossa última barreira na gestão de segurança, né? Se tudo falhar, se realmente eu tiver um problema, o backup é a minha salvaguarda, né? E pensando nessa salvaguarda, o que são funções, né? Quais as funções que o backup tem? A primeira delas a gente pode destacar que é recuperação de versão. Às vezes eu quero recuperar uma versão antiga de um arquivo para demonstrar ali uma alteração, para demonstrar que aquele arquivo ele tinha uma característica e eu vou me recorrer ao backup. Ou eu quero identificar uma foto que tenha sido manipulada. Esses são alguns recursos muito utilizados em forense, né? Então eu preciso voltar no backup para garantir a linha do tempo, para garantir a regularidade, a integridade daquela informação. E um backup também tem uma função de guardar dados que eu talvez nunca vá precisar novamente. E isso é curioso, porque eu guardo o backup para não usá-lo, né? Ele é realmente uma figura de segurança, então eu guardo para não usá-lo, né? E, claro, uma função importantíssima hoje que o backup tem é a de proteção de dados, né? Então, seja, garantir que os dados estejam protegidos, evitando ali o mínimo de prejuízo para a empresa ou para a pessoa. No caso da empresa, como eu disse, backup faz parte do plano de continuidade do negócio, então eu tenho um risco enorme daquela atividade ali se perder e deixar de ter a sua execução, a sua capacidade produtiva, né? Bem, nós podemos perder os nossos arquivos de várias formas. Eles podem, por exemplo, ser acidentalmente apagados, né? Então eu posso ter um cenário em que meu arquivo, por um acidente, foi apagado. Eu me recorro ao backup e recupero aquele cenário. Mas eu também posso ter o meu dispositivo furtado, eu posso ter o meu dispositivo danificado de forma irrecuperável, como eu mencionei há pouco sobre o CD. O meu dispositivo pode apresentar um mau funcionamento, né? Ele pode deixar de funcionar, ou ele pode ter sido invadido e os seus arquivos ali, eles podem ter se perdido em razão dessa invasão. O que pode acontecer ainda? Algum aplicativo meu pode apresentar um mau funcionamento e eu preciso reinstalar, aí eu perco aqueles dados. Muito acontece isso com o WhatsApp, né? No passado acontecia mais, aí depende muito do celular, do aparelho que você está usando, mas você precisava trocar de aparelho, né? Porque o aparelho apresentou ali um defeito, ou você precisava reinstalar o aplicativo e como você não tinha backup, você perdia suas mensagens, enfim. Então, um mau funcionamento do aplicativo pode trazer esse cenário de perda de dados. Atualização de sistema mal sucedida, preciso fazer um rollback, preciso voltar aí ao cenário anterior do processo de atualização, mas eu não fiz o backup, então eu perdi, né, esse dado. O servidor em que meu arquivo está, ele pode apresentar problema, um código malicioso pode infectar o meu equipamento, além de alguém descobrir a minha senha, né, através ali dos ataques que nós já discutimos no encontro sobre senhas, e furtar os meus dados, né? Acessar o meu repositório, apagar as minhas contas e eu vou perder esses dados. Esses são cenários aí. Outras questões que a gente precisa considerar
é como eu posso fazer um backup, né? Então, assim, quais as opções que a gente tem para fazer backup? E aqui o pessoal da CertBR traz para a gente aqui duas opções e é sempre legal discuti-las, né? Em mídias, né? Então, mídias como pendrives, discos rígidos, CDs, DVDs, né? São mídias físicas, né? Com domínio nosso ou online, numa nuvem, num data center. Então, ou na sua própria rede, né? Num servidor de arquivos da sua empresa, né? Sua empresa determina um espaço para que você possa salvar os seus arquivos lá em contrapartida ao salvamento local. Então, é uma alternativa aí para que você tenha mais segurança. E você pode usar para fazer o backup programas integrados com o próprio sistema operacional. Boa parte dos sistemas tem lá uma opção backup, né? Você pode usar um aplicativo específico para backup ou você pode ter ferramentas dentro da sua própria instituição que fazem o backup. Existem algumas soluções simples para o dia a dia pessoal, como o pendrive, né? Que você vai ter ali um pendrive com você, então você faz uma cópia de segurança do ambiente que você está no seu ambiente particular. Enviar uma cópia para o seu e-mail, né? Você fez ali um trabalho, você vai querer uma cópia, você manda aquele documento para o seu e-mail, ele vai ficar armazenado lá no seu e-mail como um repositório ou um repositório externo de arquivos. Algumas dessas nuvens disponíveis aí. Se você tem alguma nuvem, você pode usar esse dispositivo. Então é importante pensar nisso, né? Outro cenário, opte por backups automáticos. Evite backups manuais. Por quê? Porque você pode se esquecer. Esse é um detalhe. O outro se você optar pelo automático, verifique de vez em quando se ele está fazendo. Porque pode ser que ele deixe de fazer em razão de uma configuração, razão de uma atualização que você tem. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando eu fizer backup em mídias, é importante que você tenha o seguinte conceito. Eu posso perder essa mídia. Então, sim, fiz o backup num pendrive. Pendrive é algo que se perde muito facilmente, né? O tamanho de um pendrive. Então, o que pode acontecer? Perdi o pendrive. Então, tenha cuidado. Vai fazer ali um backup numa mídia, você precisa proteger essa mídia e garantir que ela não se perca. Qual outra proteção que você precisa aplicar? Fez backup em mídia externa, acessível por qualquer pessoa? Criptografe esse backup. Coloque uma senha nesse backup. Garanta que as pessoas não consigam acessar sem ser você ou sem ser alguém que você, ou sem que seja alguém que você tenha confiado, ok? Quando você for descartar uma mídia, eu quero descartar um CD. Encontrei aqui uma caixa de CDs e eu vou descartar esses CDs. Muito cuidado, verifique se não existem informações não criptografadas. Por quê? Uma vez que você descartou, alguém que tem acesso àquele CD pode ter acesso às suas informações. E aí você vai poder correr riscos em relação à sua privacidade e também à confidencialidade de alguns dados, especialmente se estivermos falando de dados corporativos, né? Ou de dados íntimos, que podem trazer prejuízos grandes para você, né? Mantenha as mídias protegidas de fogo e de água, né? Normalmente, calor excessivo e umidade causam prejuízo para essas mídias e etiquete, identifique as mídias, né? Coloque ali uma identificação que te permita saber o que está naquela mídia, ou pelo menos a que se refere aquela mídia, né? Assim você vai ter maior cuidado, maior controle, maior gestão, até mesmo sobre pontos de guarda, né? E um último ponto aqui nessa lâmina, cuidado com mídias obsoletas. Por exemplo, nós pensamos em disquete. Disquete é uma mídia que não se usa mais. O próprio CD e o DVD têm as suas aplicações no mundo corporativo. No mundo particular, no individual, talvez você encontre dificuldades para achar um leitor para essa mídia. Então, ao escolher o seu backup, ao escrever a sua política de backup, pense exatamente em que tipo de mídia você quer usar, né? Em que tipo de mídia nós temos a possibilidade de recuperar esse backup, né? Ao usar recursos online, você precisa também ter alguns cuidados, né? Lembre-se de fazer o uso consciente. Vamos imaginar que você está num ambiente compartilhado no seu server file ali da sua empresa. Compartilhe ou coloque no backup só o que é necessário, não precisa colocar tudo,
né? Você vai avaliar os seus arquivos e saber o que você precisa e o que você não precisa. E para o pessoal de TI, pessoal de SI, existem alguns programas que permitem você criar cotas, né? Gerenciando essas cotas por usuário. Então, o usuário que vai ter as cotas, você limita ou delimita o tamanho e essa gestão ali do armazenamento fica mais controlada, até porque espaço é preço, né? Espaço é custo, espaço é desempenho. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Se você tiver dispositivos móveis como celulares, tablets, que possuem armazenamento, né, de informações, notebooks, e você tiver muito tempo fora do seu ambiente de rede, lembre-se de fazer backup sempre aí e restaurar esse backup lembre-se de fazer backup desse conteúdo que você produziu durante o seu período ausente, para que essas informações possam alimentar a sua estrutura de backup, né? À medida que a gente fica fora do nosso ambiente de rede, normalmente a gente produz conteúdo e esse conteúdo precisa ser armazenado na minha estrutura de backup. Caso eu tenha um prejuízo com aquele dispositivo móvel, aquela informação está preservada, né? E não confunda. Existe serviço de backup em nuvem, que é uma cópia, você tem uma cópia local e uma cópia na nuvem, e você tem um serviço de acesso à nuvem, em que você só tem a via que está na nuvem e o seu equipamento lê aquele documento na nuvem. Offline você não tem acesso, tá? Então, compreenda porque às vezes você vai estar usando um recurso achando que é outro e não vai ter ali a melhor gestão sobre esse cenário. O que é importante a gente observar quando fizer backup em nuvem? O acesso ao sistema tem que ser em ambiente seguro. Falamos sobre isso em redes, falamos sobre isso em computadores. Prestigie acessos com criptografia, SSL, HTTPS, né? E também prestigie acessos que prestigie nuvens que te exijam duplo fator de autenticação. Falamos isso no encontro sobre MFA, por isso que a gente vem construindo, né, exatamente esse entendimento aí para que os cenários sejam bem avaliados. Então, prestigie instituições, nuvens que te ofertem aí a opção do MFA, do segundo fator de autenticação, para que a gente tenha ali a confidencialidade ainda mais preservada, né? Avalie os sistemas operacionais que são suportados nessa nuvem, verifique a possibilidade de automatizar o processo, também verifique se não há restrição quanto a tipo de arquivo. Existem nuvens que não aceitam .avi, .mp4, o cenário ali de JPEG. Então vai identificando a MP3, como que aquela nuvem ela reage ou como que você quer configurar aquela nuvem, ok? Verifique também o tempo estimado para upload que está sendo disponibilizado e se os dados em trânsito são criptografados, como eu disse, né? Certificação SSL, por exemplo, se eles são criptografados de ponta a ponta. É importante que sejam assim para que você tenha aí bastante segurança, né? E quanto ao armazenamento, custo, né? Guarda, espaço é custo. Então verifique se é limitado ou ilimitado e se for ilimitado, se você pagará pelo espaço, porque é importante que você tenha cuidado. Existem algumas surpresas aí que algumas nuvens acabam causando, né? Você contrata um serviço de $9 e sobe ali um vídeo. Só que aquele vídeo ocupa um espaço maior do que o estimado para os $9 e a ferramenta entende que a cobrança é automática. E aí, quando você assusta, você está recebendo uma cobrança de $200, $300 e o impacto financeiro é bastante importante naquele mês, é cobrado no cartão de crédito, na maioria das vezes você não tem nem como questionar. Então avalie esse ponto no seu contrato. Avalie se a proteção ela é em trânsito e em repouso, ou seja, se os dados em repouso também estão criptografados. E sempre leia a política de privacidade e segurança da informação da nuvem que você contratou. Outro ponto importante, e isso tem que estar na sua política de backup, tá? Esses pontos que eu destaquei até aqui, as condições de restauração. Qual o procedimento para restaurar? Qual a capacidade de transmissão para o download, para a devolução e qual o tempo para essa restauração? Porque isso vai determinar o seu tempo de disponibilidade e vai determinar também a sua resiliência, a sua capacidade de retornar ao status anterior ao incidente que te fez buscar esse backup, tá? Defina os dados e por quanto tempo eles serão mantidos. Importante lembrar que a LGPD no artigo 16 e no artigo 6º, inciso 1, fala de finalidade
e o alcance da finalidade encerra o tratamento do dado, a menos que exista ali uma legislação que obrigue. Então é sempre importante pensar no tempo de guarda e os procedimentos que serão utilizados para evitar a corrupção ou apagamento desses dados, né? Ou seja, quando nós vamos pensar ali na manutenção da guarda, como que esses dados serão apagados. E um outro ponto que você precisa pensar também e definir do seu contrato é a forma que eles vão agir com você caso você não pague. Então você colocou uma cobrança por boleto, foi armazenando dados e por um motivo, um descuido ou uma falta de interesse mesmo em manter o serviço, você simplesmente não pagou. Está lá no seu contrato falando que se você não pagar o contrato vai ser rescindido. Essa rescisão apaga seus dados? Por quanto tempo você terá acesso aos dados após o não pagamento? Então defina isso no contrato, pense isso, porque pode ser que você tenha ali uma indisponibilidade de informação. Seu contrato prevê o apagamento imediato dos dados, a deleção imediata dos dados por falta de pagamento, ou a falta de acesso, a indisponibilidade do acesso por falta de pagamento. E claro, né, a reputação da empresa você tem que avaliar. Então verifique a quantidade de interrupções que ela teve, verifique o suporte que ela oferece, o tempo que ela está no mercado, a opinião de outros usuários e sempre que possível pesquise outras referências, né? Onde você vai guardar os backups? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Nós podemos guardar localmente e localmente me garante recuperação rápida e menos proteção. Então, por quê? Porque está local, então recuperação rápida, está na minha mão. Não tem download, não tem upload, é pegar e colocar para funcionar. Mas eu tenho um maior risco, né, para casos de incidentes naturais, incêndio, inundação, terremoto, maremoto, um acidente físico, né, pode causar ali um prejuízo. Remotamente, ou seja, off-site, fora do meu local, né, fora do meu ambiente, ele garante a disponibilidade em caso de problemas locais, né? Mas ele pode ter uma recuperação mais demorada, né? Então é importante você pensar no seu tempo ali, por isso que os pontos anteriores que nós discutimos falam disso. Outro ponto pode comprometer a confidencialidade e a integridade dos dados se eles não estiverem criptografados lá em repouso e em trânsito, tá? Sobre guarda, pense, e sobre criação do backup, pense sempre na regra 321. O que a regra 321 fala? Tenha pelo menos 3 cópias, né? A original e 2 locais de backup. Um off-site e outro local, em razão dos motivos que a gente conversou, né? Armazene as cópias em tipos diferentes de mídias. Então, o que eu estava falando agora, um local, né? Por exemplo, num HD externo criptografado e outro numa nuvem, garantidas ali os requisitos de segurança e recuperação que a gente mencionou. E mantenha sempre pelo menos uma cópia remota, né? Uma cópia remota. Por quê? Porque você precisa ter essa garantia em razão de acidentes locais. Eu posso ter um incêndio e se eu tenho ali aquele cenário de tudo tá local, eu perdi tudo, né? Lembrar que nós tivemos aquele atentado horroroso de 11 de setembro lá com as torres do World Trade Center nos Estados Unidos e tem um caso de uma empresa, né, bastante divulgado, que ela tinha sede numa torre e o backup em outra, né? Então, assim, ela tinha sede numa torre e o backup em outra. Caíram as duas torres. Então, quando você for salvar o seu offset aí, né, fora, que você escolha um local distante, né, um local fora aí da abrangência de um incidente natural, por exemplo, ou de um ataque, como foi aquele caso, tá? É importante a gente pensar sempre nesses pontos, vai trazer segurança para você. O que você vai copiar para um backup? Isso é importante, porque espaço é custo, né? Então copie apenas os arquivos que você precisa, né? Aqueles que ocupam menos espaço pode ser feito diariamente, tem fácil recuperação. Você pode também fazer a imagem do seu equipamento. Eu penso que a imagem do equipamento ela tem que ser feita com um espaço de tempo maior, né? Porque é chamado de ponto de recuperação, ou seja, no caso de um desastre, eu preciso recuperar aquela estrutura como ela estava. Então a imagem ela ajuda nesse ponto. Então pense aí o que você vai copiar. Já vi alguns casos do pessoal copiando, fazendo backup diário da imagem do servidor.
ocupa muito espaço, o tempo de recuperação é mais difícil, o custo para armazenamento ele é mais complicado, isso vai trazer aí vantagens e desvantagens, você tem que avaliar esse cenário. Copie apenas os arquivos que são confiáveis e importantes e só faça imagem, né, como eu disse, quando você for substituir o equipamento. Às vezes mais vale ter os arquivos e os backups e construir esse backup a partir de pequenos pontos de restauração do que ter simplesmente uma imagem e várias imagens, 30 imagens guardadas por mês. Talvez isso não faça muito sentido, ok? Mantenha os seus backups sempre atualizados, faça cópias periódicas conforme o tipo de arquivo e para determinar a frequência do backup, a pergunta sempre é assim, quantos dados eu estou disposto a perder? Então, se eu tenho uma movimentação diária grande, eu tenho que pensar num backup diário. Se eu não movimento, não crio tanta coisa assim por dia, né, na minha máquina, no meu equipamento pessoal, meu equipamento de empresa, talvez o meu backup possa ser semanal. Então, você vai trabalhar esse cenário. E sempre que perceber um risco, faça o backup, né? Então, tem um mau funcionamento, um alerta de falha, uma atualização de sistema, um envio de um serviço para manutenção, faça um backup porque há um risco. Isso chama prevenção do risco. Eu vou mandar meu equipamento para manutenção, faça um backup. Por quê? Caso a manutenção, por erro ou por decisão, necessidade, opte por formatar o seu equipamento, você tem ali aquele backup, você não terá um prejuízo, ok? Bem, existem 3 tipos de backup que a gente pode destacar aqui. O completo, ele copia tudo e serve como uma referência para os demais itens que nós vamos tratar. Ele demora muito e ocupa muito espaço. Então, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho um incremental, que é aquela cópia de tudo que foi alterado ou criado após o último backup, né? Ele tem uma recuperação um pouco mais complexa, porque ele fica vendo os pontos de recuperação para poder voltar, mas ocupa um menor volume. E eu tenho um backup diferencial, que ele também pega ali a cópia dos dados alterados ou criados desde o último backup, mas ele tem uma recuperação um pouco mais rápida que o incremental, ocupa ali mais espaço que o incremental, ele é menos completo, mas traz para a gente ali um cenário um pouco mais confortável. Então, você vai ter que identificar qual o dado, qual a frequência, qual a importância, qual o orçamento que você tem para storage, para guarda, né? Seja o seu local, seja o seu offline, né? O seu offset. Então você vai ter que identificar aí os tipos, né? E como recuperar um backup? A recuperação pode ser parcial ou total. Então eu quero recuperar só um arquivo, vou lá no backup, pego só um arquivo. Quero recuperar a pasta toda, pego a pasta toda. Nunca recupere um backup se você desconfiar que os dados que estão nele estão errados, né? Eu tenho um backup que está corrompido. Não recupere esse backup, que você já sabe que ele não tem ali informações que você confia. Se ele não confia, ele não está íntegro. Se ele não está íntegro, não faz sentido recuperar, ok? E para zerar um equipamento, sempre recupere backup da imagem. Aí os backups, os pedaços de backup não ajudam muito porque você vai ter falhas ali nessa comunicação. E se precisar recuperar um sistema de um ambiente invadido, isole esse sistema da rede, revise todas as configurações, revise as portas que foram abertas, passe o antivírus nessa ferramenta, nesse banco de dados, nesse serviço, antes de voltá-lo para a produção. Você precisa garantir, isso faz parte do seu plano de recuperação, né? Você precisa garantir que ele esteja realmente protegido, ok? Tem um cenário de backup que um amigo durante muito tempo falava isso em suas palestras, que é assim, de quanto em quanto tempo você faz backup? Aí eu faço diário. Mas de quanto em quanto tempo você restaura o backup? Aí eu restauro uma vez por mês. Aí então você tem a segurança do backup uma vez por mês. E o que ele quer dizer com isso? Não é que você não tem o backup diário, você tem o backup diário. Agora, efetivamente funcionando só quando você testa. Então, crie dentro da sua política uma rotina para testes do seu backup, para garantir que ele realmente está funcionando. Porque se você recupera um backup e ali você tem dados corrompidos, programas mal configurados ou falta do programa de recuperação, você não testou a volta do backup. Então, escolher uma ferramenta de backup, teste, faça o backup, teste o backup, né? Defina esse prazo. Senão a gente vai perceber a falha quando for tarde demais. Então, eu que confiei no backup, não voltei o backup e isso não vai fazer muito sentido.
Por quanto tempo você deve manter os backups? Depende do tipo de arquivo que você está copiando. Exemplo, fotos e vídeos pessoais têm valor emocional, não tem tempo, isso é para guardar para sempre, né? Trabalho de escola, como eu disse na abertura, depois de apresentado o trabalho não faz muito sentido guardar. Então, cada caso é um caso, né? Arquivos da empresa, arquivos de trabalho, XML de envio aí, de atualizações aí de software, enfim. Vai depender muito do tipo de arquivo que você está tratando. Então tem que analisar arquivo por arquivo, estrutura por estrutura, ok? Mantenha os backups só pelo valor, pelo tempo que ele precisa. O artigo 16 da LGPD é muito claro nesse sentido, né? Encerrada a finalidade, encerra-se ali o tratamento de dados, ok? E observe sempre o espaço que você tem no seu HD, no seu storage ali, na sua nuvem. Coloque alertas, por exemplo, quando alcançar 80% do espaço, que você seja avisado. Pode ser que você tenha que ampliar. Não deixe para descobrir que você não tem espaço quando não tiver espaço, quando começar a dar erro no seu backup. Porque isso acontece normalmente, quando a gente vai precisar do backup, descobre que ele nem está gravando porque não tem espaço mais para fazer. E identifique os seus backups, né? Então, coloque de forma bem organizada na sua política como serão as identificações dos backups. Um outro ponto nesse material que eu acho muito importante da gente comentar são os cuidados com o ransomware, né? O que é o ransomware? O ransomware é um programa de invasão, é um malware, né? É um vírus, né? Que ele torna os dados do computador inacessíveis. Ele criptografa esses dados e torna esses dados inacessíveis. E via de regra, são feitos pedidos de resgate, né? Como se fosse um sequestro, seus dados são sequestrados. É feito um pedido de resgate para liberar aquela senha para que você recupere as suas informações. Então a gente precisa cuidar muito dos nossos dados, porque uma vez atacado por um ransomware, eu vou perder as informações. E como que eu posso ser atacado? Por um e-mail com um link, por isso a importância que a gente fala o tempo todo nesses encontros de não clicar em links que você recebe por e-mail, passa o mouse, verifica a origem, certifique-se que aquele link é confiável, né? Ou explorando vulnerabilidades no seu sistema, quando o seu sistema, por exemplo, não tem ali, seu equipamento não tem um antivírus, não tem um firewall, não está bem protegido. Então, são cenários que podem acontecer. Quando os seus arquivos são criptografados, né, eles costumam ser atacados também em nuvens. E o malware procura ali arquivos com extensões específicas, como BEC, TAR, ZIP, RAR, né, para remover ou cifrá-los. É importante que você pense o seguinte: quando você for identificar algum arquivo na sua máquina que tenha essas configurações, essas extensões, e que não foi você que colocou, provavelmente você tem um ransomware agindo aí no seu equipamento. Ele está no momento da execução e ele não criptografou, porque antes de criptografar ele faz uma cópia. Normalmente ele leva essa cópia para si, para poder fazer ali outros tipos de extorsão e captura de dados, né? Se o seu equipamento foi infectado por um ransomware, invariavelmente a única solução é o restore do backup. Por quê? Embora o atacante te peça o resgate, né? Pagar pelo resgate não garante o acesso. Pagar pelo resgate incentiva o crime. E pagar pelo resgate aumenta o poderio do atacante de fazer novas extorsões, porque ele vai ver que você está vulnerável. Pagar pelo resgate indica que você está desesperado. E aí ele talvez vai explorar os seus dados para tentar tirar de você mais dinheiro. Então, pagar pelo resgate nunca é uma boa decisão. A decisão ela está em ativar o seu time de resposta a incidentes, se a gente estiver numa empresa, ou simplesmente, se forem meus dados pessoais, fazer um boletim de ocorrência ali na delegacia de crimes digitais, porque você está sendo extorquido por um criminoso, e recuperar o seu backup. Daí a importância do seu backup. Proteja o seu backup, deixe ele sempre desconectado dos seus equipamentos. Por quê? Porque se você tiver o backup conectado no servidor ou no seu computador, quando o ransomware atacar, ele vai criptografar também o seu backup. Então você não vai ter backup mais, né? Desabilite o compartilhamento de arquivos quando você não estiver usando. Falamos isso no nosso encontro sobre computadores e sobre comportamento seguro, né? Escolha serviços de nuvens que ofereçam proteção. Falamos isso um pouco atrás sobre os critérios para a escolha de nuvem, né? Então sempre definam aí fornecedores, prestadores de serviço com qualidade.
Alguns outros cuidados que nós já mencionamos. Então, o backup, ele é a última linha de defesa. Sempre mantenha o seu equipamento com as últimas versões do sistema operacional. As últimas versões, normalmente, elas são para melhoria da ferramenta e também para correção de pontos de vulnerabilidade, né? Desabilite serviços que você não usa e mantenha os seus mecanismos antivírus, anti-spam, anti-malware, firewall, sempre habilitados, né? E atualizados. É importante que você tenha. Utilize senhas seguras. Recomendo que volte o nosso encontro sobre senhas para identificar ali alguns outros critérios, mas um deles é uso de senhas com pelo menos 8 dígitos, letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Evite utilizar dados pessoais como seu nome, sobrenome, placa de carro, nome de filho. E dentro do possível, não utilize dados que possam ser facilmente obtidos sobre você, como o bairro que você mora, a cidade que você nasceu, o time que você torce, porque isso costuma estar nas suas redes sociais. Então você coloca lá que é torcedor do Cruzeiro, pode ser que um atacante vai colocar ali a senha como cruzeirense, Cruzeiro, Cruzeiro sempre, enfim, isso pode trazer para você uma vulnerabilidade. Evite reutilizar senhas em ambientes diferentes, tenha dentro do possível variações de senhas para os ambientes, troque as suas senhas periodicamente e nunca, jamais informe a sua senha por telefone ou por e-mail para uma outra pessoa. E habilite nas soluções, nos softwares que você tem, habilite as funções aí de múltiplo fator de autenticação. Temos também um encontro, né, que nós falamos sobre 2 fatores de autenticação. É importante que você conheça, volte lá e dê uma olhada, né? A sua postura é importante, a gente fala muito sobre empresa estar adequada à LGPD, empresa proteger os dados, mas as pessoas, nós indivíduos, cidadão, nós que somos donos do dado, precisamos ter uma postura importante para proteger os nossos dados também. Assim como no trabalho, é importante que a gente observe alguns critérios para evitar algumas fraudes. Por exemplo, sobre abrir anexos e clicar em links, né? Por exemplo, repassar corrente ou mensagens de promoções. Se você não comprou naquela promoção, se você não viu aquela promoção, se você não aprovou aquela promoção, não passe para outra pessoa. Se você não consumiu aquele produto, se você não atesta que aquilo é verdadeiro, não passe para outra pessoa, né? Isso pode gerar aí, além de uma publicação de fake news, de mentiras e criar uma dificuldade expondo a sua credibilidade, você pode estar incentivando também o phishing e a exploração de outras pessoas, né? Ao clicar em links, seja cuidadoso, mesmo que a origem seja de uma pessoa que você conhece. Então, desconfie sempre, né? E quando vier de desconfiar de pessoas não conhecidas, aí que você desconfia mesmo, né? Estou recebendo um e-mail aqui da Xuxa. A Xuxa nunca me mandaria um e-mail, não a conheço, não tenho uma relação com ela, então eu não vou confiar no e-mail que veio ali da Xuxa, né? Então, assim, gente, vamos ter cuidado, né? O Faustão me mandou um e-mail, isso provavelmente isso é uma fraude. Então desconfie, né? Seja atento a esse cenário, né? Então a gente pode ter um pouco mais de cuidado. É isso que a gente quer com esse material que a gente está divulgando aqui. Lembrando sempre que a CertBR produziu esse material e disponibilizou no seu ambiente público para que possa ser explorado como ferramenta de treinamento, de educação. Então conheça esse material lá em CertBR, cartilhas.cert.br. Tem muito material lá, esses que nós estamos trabalhando e outros, né? Também há um livro que está disponível e tem um site chamado Internet Segura, que tem um material muito legal para crianças, jovens adultos, para melhor idade, para que você possa conversar aí com a sua família, com os seus amigos, com a sua esposa, o seu marido, com o seu companheiro, com a sua companheira, para que você possa de fato desdobrar o assunto segurança da informação como algo importante para a nossa vida. Lembrar sempre que nós não fomos forjados para esse mundo digital. A gente precisa aprender a conviver nele, assim como quando éramos pequenos, né? Aqueles ali que já são um pouquinho mais maduros, nós ouvíamos ali dos nossos pais os cuidados que a gente tinha que ter para se comportar na rua, né? Não falar com o estranho, não permitir que o estranho entre na nossa casa, não aceitar presentes de estranhos.
E o nosso comportamento no mundo digital, ele tem que ter esses mesmos conselhos, né? Então não vamos aceitar convite de pessoas que eu não conheço, não vamos conversar com quem eu não conheço, não vamos compartilhar produtos, bens, links com quem eu não conheço. Isso pode conter uma gravidade. Então esse material fala muito sobre esses pontos e a gente precisa realmente reaprender a nossa posição nesse mundo digital. Para você que está no Twitter, eu recomendo que visite, conheça aí a conta twitter.com/certbr. O pessoal faz um trabalho maravilhoso, né? De forma que você vai poder acompanhar esse trabalho lá. Quanto aos créditos desse material, como eu mencionei, material na íntegra feito pela CertBR, eu me limitei aqui a comentar e a acrescentar alguns pontos, a dar ali para você algum outro ponto de vista para que você possa compreender e ter acesso a esse material de uma forma um pouco mais fácil, né? Do que simplesmente a leitura, a compreensão. A gente tentou traduzir esse material, mas todos os créditos da produção para a equipe da CertBR, ok? Nos vemos no próximo encontro. Um forte abraço. Tchau!